Delegação estratégica. Como empoderamos o nosso time e liberamos tempo para atuar em tarefas mais estratégicas. Eu sou a Ingrid Capper, mentora de líderes, e eu estou aqui com o meu parceiro de vida e de negócios, Carlos Pereira. se apresente, para falar sobre delegação. Como delegar efetivamente, como ter uma delegação efetiva. É isso aí. É isso aí, estamos aqui de novo, então, isso aí. 15º episódio. Então, se você está aí nos assistindo, já clica aí no sininho para se inscrever, para acionar as notificações, comenta e compartilha com aquele seu amigo, aquele seu colega de trabalho que precisa saber sobre delegação, né, Carlos? É E eu isso. estava com saudades. Olha aí, é verdade. Somos dois, então, né? Fazia horas que a gente não Fazia gravava, horas que né? não vínhamos aqui, estávamos pendentes. E aí trouxemos esse tema super sexy, que é a delegação. Mas assim, ó, uma coisa que é super importante. Nós estávamos comentando sobre o roteiro, embora a gente fale aqui bem espontaneamente, a gente procura não ter roteiro, né? A gente segue algumas perguntas básicas. Enquanto a gente falava, eu comentava com o Carlos que o nosso objetivo hoje aqui é a gente sair do óbvio, né? Perfeito. Sair dos jargões, né? Delegar, não delargar. Essa aí é ótima, né? Quem nunca ouviu isso? Né? Então, essas coisas um pouco mais, a gente poder elevar um pouco o nível da discussão. Até porque, Carlos, na minha experiência, mentorando, desde o líder iniciante até diretor, o que a gente percebe? Que esse é um tema comum em todos os níveis de liderança. Então, é uma dificuldade que todos têm. E por que todos têm essa dificuldade? Né? Porque não é uma receita de bolo. Tu não consegue falar assim, não, se for isso, então tu delega. Se for isso, então tu não delega. Né? Então, coisas assim tu tem que delegar. Né? Principalmente quanto maior for o teu nível. Então, se tu é um CEO, se torna ainda mais complexo ainda de saber aonde que tu vai tomar decisões e aonde que tu não vai. Então, como é algo complexo e não tem receita de bolo, é um tema difícil da gente conseguir das pessoas saberem como agir em determinados assuntos. Perfeito. Né? Não, definitivamente. E é uma área que muitas vezes as pessoas estão acostumadas a ouvir falar a respeito. Se tu perguntares, elas vão dizer que elas fazem. Mas, normalmente, as pessoas trabalham com delegação num nível bastante operacional. E é muito assim, eu não quero fazer isso, passa para alguém. Né? Assim, isso aqui eu vou... Mas não é sempre que as pessoas tiram tempo para pensar a respeito da delegação, do que significa e como deve ser feito, que é o nosso tema de hoje. Mas vamos começar pelo começo. Né? Então, falando de delegação, definamos delegação. O que é delegar? Ótima pergunta, né? Eu gosto sempre de começar falando do que é delegação, explicando também o que não é delegação, né? Então, acho que é importante, assim, delegar não é só entregar uma atividade para alguém, né? É o que a gente falava ali antes. Não é uma atividade isolada, não é chegar e dizer assim, a partir de agora tu vai tampar essa caneta, a partir de agora tu vai fazer isso aqui. Porque se tu pensar assim, tu não vai estar desenvolvendo ninguém, tu não vai estar ajudando ninguém, tu vai estar só cumprindo uma tabela, né? Delegar diz respeito a viabilizar a conquista dos outros. Eu acho que esse é algo super importante, né? Delegar é viabilizar a conquista dos outros. Então, é muito mais amplo, muito mais complexo. Compartilhar poder. Delegar é compartilhar poder. Então, não é só delegar uma tarefa isolada. Isso é algo que eu sempre comento. Então, às vezes, quando em certo momento do processo de desenvolvimento de liderança, a gente tem, né, esse momento de delegação. E a pessoa diz assim, não, eu vou delegar o atendimento dos colaboradores, eu vou delegar a parte de pagamento de impostos, e aí eu começo assim, tá, mas o que disso tu vai delegar? Né? Qual vai ser o papel dessa pessoa nesse contexto aqui? Ela vai poder tomar decisão do quê? Qual vai ser a tua parte? Como é que tu vai... Então, não é tão simples assim. Por isso que eu digo que é algo complexo. Né? Então, e a outra coisa importante também é entender que, como gestor, tu não é um braço da operação. Né? Então, delegar também significa entender que tu não é um braço da operação. Por que eu digo isso?
Ontem mesmo eu estava com um cliente que disse assim, e aí, claro, tinha toda algo muito específico do time, que era um time muito pequeno dele. Mas assim, ó, o que ele me trouxe? Quando alguém sai de férias, eu que tenho que ocupar o lugar da pessoa. O que eu faço, né? Então, eu tenho que ocupar. Eu delego, mas aí quando a pessoa sai de férias... Então, tu não delegou. Quando a pessoa é dona, ela vai ter que dar um jeito de fazer aquilo acontecer a despeito da ausência dela. Né? Esse é o mundo ideal. Ali, no caso, são poucas pessoas, no fim. E isso eu acho que é outro ponto bem importante aqui, tá, Carlos? Existe um mundo ideal da delegação, onde eu sou um líder que eu só atuo na estratégia, e existe um mundo real, em que eu vou fazer o que eu posso, com as condições que me foram dadas pela empresa. Então, se sou eu e mais uma pessoa, e a pessoa sai de férias, e agora? Não vou fazer mais nada. Não, aí tu vai ter que fazer o que tu pode fazer. Então, mas na maior parte do tempo, tanto que eu terminei ontem, né, a sessão de mentoria com ele dizendo assim, eu espero que nas tuas condições, 60% do teu tempo seja destinado à estratégia. Né? E os outros 40% tu ainda consiga ficar na operação. Então, mas isso não é matemático, entende? A gente vai ter que analisar aí caso a caso. E aí o velho delegar não é delargar, né? Delegar não é abdicar. Não. Ou seja, eu não entrego e digo assim, agora está lá, eu deleguei, então é ele quem faz. Esse é um nível, né? Mas assim, acho que um ponto interessante nessa questão da delegação, e a gente pode pegar o termo do inglês, né? Existe o termo em inglês que define a diferença entre responsabilidade, né? Tem responsibility e accountability. Né? Tem essas duas palavras em inglês, né? Em português a gente não tem exatamente uma similaridade, mas seria mais ou menos assim. Existe uma diferença entre essas duas palavras, tentando trazer para o português assim. Responsibility é responsabilidade. Então, alguém é responsável por algo, certo? É a pessoa que se responsabilizar por fazê-lo. E o accountability, em inglês, significa essa aqui é a pessoa que vai ter que responder por aquilo. Às vezes, as duas coisas estão na mesma pessoa. Às vezes, não. Certo? Então, assim, quem é que responde por aquilo. Sempre que nós delegamos algo a alguém, na realidade, nós estamos passando para essa pessoa a responsabilidade de fazer aquilo. Mas o accountability, ou seja, continua sendo de quem delegou. Certo? Então, assim, tu ainda continuas respondendo por aquilo que tu delegaste a alguém. Por isso que a delegação é uma ferramenta. Tanto do ponto de vista de expansão da tua capacidade de fazer coisas, como também de poder fazer as pessoas crescerem. Né? Porque tu dá mais responsabilidades para elas e dá oportunidades para que elas expandam a sua atuação. Mas o accountability, ou seja, a responder por aquilo, continua sendo teu. Então, não dá para lavar as mãos. Né? Não se lava as mãos com a delegação. Mesmo que essa pessoa seja tão capaz que tu não precisa nem te preocupar com isso, continua sendo o teu nome que está escrito embaixo ali, certo? É assim, a responsabilidade por aquilo, a responsabilidade é da pessoa, mas tu responderás por aquela ali. Isso. Isso aí, perfeito. Eu costumo dizer, a propósito do que tu está comentando, Carlos, que assim, não é porque tu é responsável por algo que é tu quem tem que fazer. Sim. Tu entende? Tá, agora vou chegar já no teu ponto, né? Isso quer dizer o seguinte, ó. Eu preciso entregar um projeto estratégico. Né? Mas esse projeto é estratégico, Ingrid. Eu não posso delegar para ninguém. Esse projeto, ele é meu, ele é um projeto estratégico. É claro, tudo que está dentro da tua área é responsabilidade tua, tu vai responder por isso. Mas isso não significa que tu tenha que executá-lo do início ao fim. Por quê? Porque dentro daquele grande projeto existem tarefas que tu não deveria fazer. No caso, tu está usando a palavra responsabilidade sobre a ótica de accountability, né? Isso. Ou seja, tu responderás por isso, né? Isso. Tu responderás por isso. Vai responder por aquilo ali. Tu vai responder por aquilo. Ou seja, no final das contas, é tu que vai ter que responder por isso aqui. Agora, se é tu que vais executar, aí são outros 500. Aí são outros 500. E aí, essa é uma coisa que cabe ao líder parar e perguntar-se:
isso aqui é algo que eu posso passar para alguém executar, e eu contribuo com alguém ao fazer isso, eu dou essa oportunidade para alguém, ou é algo que eu vou ter que fazer eu mesmo, né? Mas continua sendo accountability, o responder por isso continua sendo teu. Sendo do líder. Assim. E por que para muitos líderes, mesmo sabendo da importância, ainda tem tanta dificuldade em delegar efetivamente? E quais são os principais medos e barreiras que tu vês, assim? Assim, a maior parte, para não dizer 100%, eu diria que a dificuldade das lideranças em delegar tem muito a ver com nível de maturidade e autossabotagem, né? Então, o que acontece? O líder, normalmente, ele vem de uma área mais técnica, ele é responsável pelo resultado do seu trabalho e ele começa a ser convidado para participar de decisões, né? O que tu acha, Carlos, que a gente faz em relação a essa situação? O que tu acha que a gente faz em relação àquilo ali? E aquilo ali vai inflando o ego dele. Quando ele se torna líder, ele não é mais responsável por gerar resultados. Ele precisa gerar resultados através dos outros. E aí ele perde esse brilho todo que aquele papel mais técnico tem. Então, ele não vai entregar o resultado direto. E aí, claro, né, o ego fica afetado e o líder quer continuar sendo convidado para opinar sobre aquele tema mais operacional, né? Quando tem um problema operacional, ele quer poder discutir. E aí o que acontece? Ele acaba competindo com o seu próprio time. Então, esse é um dos grandes problemas que acontece. Interessante. Então, assim, nós estamos aqui, daqui a pouco chega alguém e faz uma pergunta técnica, que tu tem total condição de responder e eu sou tua líder. Mas aí eu fico assim, não, só um pouquinho, deixa eu ver, porque eu acho que eu tenho mais experiência. Ele sempre vai ter mais experiência que o outro, porque ele está mais tempo, né, teoricamente. Ou, enfim, por algum motivo ele está lá, teoricamente, né? Ou ele tá lá porque ele tem algo que os outros não têm. E aí ele vai começar a competir. Então, esse é o primeiro motivo. Interessante. Isso é muito comum na área técnica, é muito comum. Assim, o líder que ascendeu da área técnica, né, para uma posição de liderança tem essa dor, é o luto, né? O luto de não ser mais o contribuidor individual, né? De não ser mais o responsável direto pela entrega. O responsável direto pela entrega. E aí, depois tem inúmeros sabotadores, né? Eu posso dizer um que acontece muito, que é eu gosto muito da teoria da Cesar-Chamini, que a gente já falou aqui da inteligência positiva, ele traz os sabotadores, e um dos sabotadores que a autora menciona é o sabotador controlador. Embora o nome seja pejorativo, eu gosto dessa ideia porque ela diz o seguinte, é aquele sabotador que faz com que o líder queira estar sempre à frente. Se não sou eu para fazer as coisas não saem. Né? Se não sou eu para resolver, as coisas não são feitas. Né? Existem várias crenças, vários pensamentos que levam os líderes a terem dificuldade de delegar. Essa é uma delas. Outra coisa, delegar é muito arrogante. Como é que eu vou ficar lá dentro de uma sala só mandando? Se eu delegar, o que eu vou ficar fazendo? Essa é boa. Então, assim, existem alguns pensamentos que fazem com que as pessoas tenham dificuldade. Né? Então, eu não vou ficar lá sentado numa sala dizendo, Carlos, faz isso, faz aquilo, porque as pessoas não entendem que delegar não é ficar mandando os outros fazer, é viabilizar a conquista dos outros. Então, quando tu muda um pouco o panorama, né? E aí elas começam... Outra coisa também que eles dizem, né? Se eu delegar, eu vou sobrecarregar o meu time. Essa é outra justificativa também. Outra justificativa, ninguém está pronto para receber isso que eu vou delegar. E aí é algo super importante, né? Ninguém vai estar pronto até que você delegue. Então, não é assim, a pessoa está pronta para algo, aí eu delego. Não. Ela fica pronta quando eu a coloco de frente com aquela tarefa, com aquela decisão. Tem que permitir que ela se experimente, né? Tu tem que permitir que ela se experimente. Né? Mas eu tenho essa sensação também de que muitas vezes as pessoas temem o fato de que elas vão se esvaziar do ponto de vista de contribuição se ela delegar a alguém aquilo, né? Tipo assim, eu farei o quê? Sem saber que ela continua sendo
accountable, ou seja, se ela continua respondendo por aquilo, né? E eu gosto muito dessa ideia de que isso foi uma coisa que mudou para mim quando eu me tornei gerente e depois comecei a ver essa questão de delegação e tal. O que mudou para mim foi quando me apresentaram isso como uma ferramenta de crescimento do outro, né? Ou seja, isso é uma ferramenta de gestão de pessoas, certo? Assim, como é que tu vai fazer as pessoas crescerem se tu não fores capaz de delegar coisas a elas e fazer com que elas possam contribuir fora da sua própria rotina, entendeu? Até mesmo a preparação de um sucessor, certo? Como é que vai ter alguém que possa te substituir se tu não trabalhares em cima dessa pessoa? E como é que tu vai criar esse sucessor se tu não delegas nada daquilo que tu fazes? Nós vamos falar um pouquinho sobre os diferentes níveis de formas de fazer, mas então eu quando comecei a enxergar a coisa dessa forma, se tornou mais fácil para mim, certo? Pensar em pensar a respeito de fazer aquilo, né? E não simplesmente tratar como algo que assim, quer saber, eu não quero fazer isso aqui, vou pedir para alguém fazer, que é o que muitas vezes acontece, né? Então definitivamente tem que pensar a respeito. Não, acho que esse ponto que tu colocou é importante. No seguinte aspecto, a gente não prepara as pessoas falando para elas o que elas têm que fazer, a gente prepara elas na prática. Então, a delegação ela é realmente uma ferramenta de desenvolvimento do funcionário. Tu precisa entregar para ver como é que ele se sai. Então, se você está aí, você quer preparar pessoas, né? Não pense que você vai preparar colocando elas dentro de uma sala de aula. Você prepara elas entregando para elas algo que é maior do que elas precisam, né? Do que elas fazem nesse momento, para ver como é que elas se saem, para conseguir ajustar, para dar feedback. Mas aí, claro, o processo de delegação ele passa também. Ele tem um elemento que é entregar. Tu tem que mapear as tuas atividades. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas tu também tem que depois da entrega, né, dessa atividade, tu tem que acompanhar, né? Exatamente. Aí vem essa responsabilidade de ser o accountability, né? De responder por aquilo, né? Responsabilidade, responder por aquilo. Que assim, tu tens que passar aquilo e tu tens que acompanhar o que está acontecendo. Se a pessoa precisar de ajuda, tu tens que ajudar. Se a pessoa precisar de feedback, ainda que seja positivo feedback, só para dizer, muito bom, segue assim, tem que fazer. Por quê? Porque caso contrário, ela vai ficar meio sem parâmetros, muitas vezes, para se analisar, e como deveria estar contigo isso e tu estás delegando para ela, essa responsabilidade segue sendo tua. Tem um lado meio assim, lembra um pouco o que se faz na educação infantil, né? Assim, na educação de crianças, né? Em que tu vai dando tarefas para eles e aumentando o grau de dificuldade das coisas que eles são capazes de fazer, tu vai dizendo assim, agora tu vai fazer isso aqui, não sou mais eu, tu que vai fazer, eu não vou fazer mais para ti. E ele vai lá experimentar, certo? Então, é um pouco disso. Claro, guardadas as devidas proporções, estamos falando de adultos aqui, mas é uma ideia muito semelhante. Né? É muito semelhante. Assim, tu não entrega alguma coisa para o teu filho fazer e não se responsabiliza, não segue sendo accountable por aquilo. Né? Não, tu segue sendo accountable por aquilo. Isso. E aí um ponto que também muitas vezes dói, em especial nesse perfil do controlador, é que as pessoas muitas vezes que são muito duas coisas que eu acho que contribuem. Ou elas são muito controladoras, elas gostam das coisas do seu jeito, né? Só ela sabe como fazer. E tem um outro ponto muitas vezes que às vezes são ansiosas, né? E tem isso também na delegação, tem esse tema, porque assim, aquilo para ti é uma prioridade alta. Tu farias isso em 1 hora. Mas quando tu delegas para alguém, ela tem a agenda dela, ela tem o tempo dela, tem outras questões que ela eventualmente tem que resolver. Então, não necessariamente aquilo vai acontecer como ou no tempo que tu querias que fosse. Desde que esteja dentro de um limite responsável, né? Que não seja um ato irresponsável, senão tu tem que chamar, já era para ter feito, não fizeste. Mas, assim, isso é uma outra coisa. Quando tu delegas para alguém, não necessariamente o resultado final é o que tu farias. Não necessariamente o resultado final é o que tu gostarias. Mas o importante é que seja o que era necessário. Porque vai ser feito do jeito dela. Certo? E muitas vezes, talvez tu até, se tu fizesse, ficaria melhor. Eu achei assim, eu posso olhar para isso aqui e dizer, eu faria melhor. Mas não tem problema. Porque se para ti foi um desafio, se eu conseguir contribuir para o teu crescimento, tá ótimo. Entendeu? Desde que nós consigamos atingir o objetivo inicial, tá ótimo.
Não é sobre mim, Isso. certo? Não é sobre a forma como eu faria. Só que aí tem que controlar, né? Tem que controlar o ego também, né? Tem que controlar ali, tem que tomar um ansiolítico, tem que controlar, senão não dá, né? E aí eu vou dizer mais, tá, Carlos? Uma das coisas que eu falo que é bastante disruptivo e que às vezes os meus clientes me olham assim, não, ela não está falando isso. Nesse processo de delegação, tu precisa permitir erros. Absolutamente. Né? Então, tu precisa permitir erros. Eu sempre digo isso. E as pessoas me olham, né, com uma cara de assustado. É óbvio que eu estou falando de erros controlados. Né? Mas, assim, um tempo atrás, eu me recordo de uma cliente que era líder de um time e uma das pessoas tinha que mandar e-mail para o CEO para comunicar algo. Né? E aí, essa líder ficava ali controlando. Ó, tem que mandar o e-mail amanhã. Fulano, tu já mandou? Fulano, tu já mandou? Fulano, tu já mandou? Porque tinha que mandar amanhã. O que eu sugeri para ela? Não fala mais. Mas aí o senhor não vai ficar sabendo. Aí ele vai responder como é que ele vai resolver aquela situação ali. Não, mas deixa. Ele não quer se desenvolver, essa pessoa não quer se desenvolver, não quer chegar a um nível de liderança, ele precisa saber como que ele vai resolver aquele problema que ele mesmo criou. Porque isso é uma coisa importante, né? Quando tu não tem como delegar somente a tarefa, tu tem que delegar toda a responsabilidade. Exato. Inclusive pelo erro, pelo acerto, pelas consequências daquele ato que tu fez. Né? Foi que nem quando o nosso filho pequeno, de novo voltando, ele esqueceu o material em casa e não, né? Ele deixou o livro. Ele tinha que ter arrumado a pasta dele. Ele tinha que ter arrumado a pasta dele, a responsabilidade dele. Ele deixou o livro que ele ia usar a tarde inteira no colégio. Exatamente. Ficou desesperado, e aí no fim deram um jeito lá, e me ligaram, e eu casualmente ia sair, ia passar ali perto, passei e entreguei o livro, mas avisei para ele, a próxima vez tu vai ficar sem livro. Eu não sei se foi aquilo ali, mas ele nunca mais deixou de arrumar. Não, agora ele anda com a pasta super pesada porque ele carrega todos os livros ao mesmo tempo. Eu não vou seguir discorrendo, mas foi a solução que ele achou, certo? Foi assim, a solução. Eu não vou mais me esquecer. Eu vou botar todos os livros aqui, eu vou carregar todos todo dia e eu não perco nada. Mas ele está melhorando. Mas por quê? O fato é basicamente isso. Né? O fato é, a tu é responsável por toda essa tarefa de organização aqui. Se acontecer alguma coisa que tu não tenha feito, é tu quem vai responder. Eu gosto do conceito de distribuir a autoridade e não tarefa simplesmente, né? Tu tá dando autoridade para alguém, poder, né? Tu tá transmitindo poder para essa pessoa, tu tá dando poder para ela fazer alguma coisa, e aí ao dar poder ela vai poder tomar decisões e encaminhar aquilo da melhor maneira possível. Claro que tu vai controlando o geral, não vai permitir que um estrago muito grande aconteça, mas essa é a ideia é que ela possa se movimentar e por isso não necessariamente vai sair como tu gostarias. Eu até quero contar uma história aqui bem interessante, que eu estava pleiteando aí uma vaga de gerente. Eu era coordenadora e olha a mancada que eu dei. Não façam isso, não façam isso. E, enfim, eu estava ali eu estava pleiteando a vaga de gerente e eu tinha um diretor financeiro e eu cometi um erro no orçamento do time. Um erro, assim, não era um valor muito alto, mas era considerável. Eu acabei projetando, vamos lá, eu projetei 5 mil numa linha lá e o negócio dobrou, foi 10 mil. E aí eu pego e mando um e-mail para o diretor. Eu pleiteando uma vaga de gerente, mandei e-mail para ele. Fulano, eu me enganei, acabei pagando uma fatura aqui de 10 mil, mas era 5. Aí quero saber o que eu faço. Eu nunca vou me esquecer da resposta dele. Ele me respondeu, não sei. O que tu acha que tu tem que fazer? Eu imagino a cabeça dele naquele momento, sabe? Hoje eu olho e digo assim, que absurdo eu ter feito uma coisa dessas. Ele ter pensado assim, cara, tu quer ser gerente de uma área e tu não sabe o que fazer quando tu comete um erro de orçamento? Eu teria perguntado para ti, eu teria dito para ti, fala com o RH. No caso, eu era gerente de RH. Sabe? Não dava para acreditar. E aí ele me devolveu a pergunta. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você quer que a delegação ela seja um instrumento de desenvolvimento do outro é devolver, o que eu chamo de devolve o abacaxi. Eu não sei
O que tu acha que tu tem que fazer? É uma posição coach, né? Assim, a posição de Isso. não trazer simplesmente a resposta, mas interpelar a pessoa sobre as possibilidades, né? Exatamente. Ajudá-la a construir essa Mas sigamos, resposta, né? sigamos. Sigamos. Vamos lá. E assim, agora a gente está falando, né, sobre... Já estamos levando e seguindo. Como é que eu sei, né? Ou quais são as etapas? Como é que a gente ajuda as pessoas a conseguir delegar? Como é que eu sei o que eu tenho que delegar, o que eu não tenho? A gente estava falando de um modelo que eu achei muito interessante. Queria que tu comentasse um pouco aí, Carlos. Como é que a gente organiza esse processo de delegação? Isso é bem legal. Assim, há muitos anos atrás, eu fiz um treinamento de um framework chamado Management 3.0. Talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo conheçam, né? Se não conhece, vale a pena. Então, ele fala sobre uma série de aspectos da gestão, entre eles fala sobre delegação. E eu me lembrei que a gente ia falar sobre esse tema e fui lá buscar os meus alfarrabos. Olha que coisa antiga. E aí fui lá buscar os meus dados e tal, e vendo sobre delegação. E eu me lembro que eu fiz um joguinho sobre delegação na época, eu fui ler agora. E é bem interessante. O que eles trazem ali na ideia de delegação do Management 3.0, que eu acho que pode servir para muitas pessoas, busquem a referência depois. Ele preconiza, ou ele sugere que se faça um planejamento da delegação, certo? Então, mais do que pensar na tarefa A ou na tarefa B, que o líder pense em áreas de decisão que ele tem que tomar. Então, pense nas decisões que fazem parte do seu dia a dia como líder, em áreas de decisão que você tem que tomar, entendeu? E aí pense nessas áreas de decisão, qual é o nível de delegação com o qual tu vais atuar. E aí ele define 7 níveis de delegação. Olha, interessante. Ou melhor, seriam 7 níveis... 7 níveis de delegação. O último que, de fato, é a delegação, digamos assim. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos níveis. Assim. O primeiro nível é o 0, que é o nível, assim, eu não vou delegar nada de fato. O que significa isso? Significa que eu tomo a decisão e eu digo para os outros que eu tomei a decisão e digo qual é a decisão. Eu falo. Ou seja, não deleguei nada. Eu disse assim, não, esse copo vai ficar aqui, que eu quero. Eu vou decidir como é que ele vai ser feito o copo, quanto vai encher. Assim, a decisão é minha. Uma área qualquer de decisão, você pode tomar, por exemplo, sei lá, eu decido se nós vamos contratar a pessoa A ou não. Entendeu? Eu decido se nós vamos contratar ou não. A última palavra é minha, eu defini, eu quis contratar, contratei, estou dizendo para vocês que está contratado. Isso aqui é não. E aí ele vai para os próximos níveis, abrindo o leque para os demais, certo? Então, assim, um segundo nível já é um nível de que ele chama de venda. Que é assim, eu continuo tomando a decisão, mas eu vendo para as pessoas, para o meu time, as vantagens e por que eu tomei essa decisão e as vantagens dessa decisão, certo? Então, eu vendo. Eu já começo a incluir as pessoas nesse processo, mas ainda sou eu que tomo a decisão. Existe um outro em que tu consulta as pessoas. Antes de tomar uma determinada decisão, a gente fala com as pessoas, conversa, por exemplo, com o time sobre aquilo, pega a opinião deles e depois toma a decisão. É uma consulta. Eu continuo tomando a decisão, mas eu consultei as pessoas antes, peguei os inputs, pensei e executei. Pensei e defini. Tem um outro nível que é de concordância. Aí eu chamo as pessoas, uma ou mais pessoas, a gente fala a respeito e concorda em conjunto. Chega a um consenso. Chega a um consenso qual é a melhor maneira de proceder, qual é a decisão a ser tomada. Aí eu já incluí, de fato, a opinião das pessoas na tomada de decisão, porque agora é um consenso, não é mais só a minha. E assim ele vai. O próximo nível é o nível de advisor, né? Que seria assim, eu dou uma consultoria. Eu não consulto, mas eu dou uma consultoria. Aí eu já tenho algum nível de delegação, em que basicamente eu dou o direito às pessoas, a autoridade para as pessoas para tomarem a decisão, e eu sirvo como uma espécie de consultor sobre a decisão. Então, eu opino sobre, mas a decisão é tua. Certo? Uhum. Ou do grupo. Aí depois tem um outro nível, que é o nível de inquirir, né? Ou de perguntar. Eu faço perguntas. Então, decidam, uma pessoa ou mais, decidam sobre isso, e eu vou fazer perguntas a respeito da decisão que vocês tomaram. Certo?
E aí eu vou fazer perguntas porque eu quero ser convencido de que vocês tomaram a melhor decisão. Mas a decisão é de vocês. Não sou eu que vou decidir. Eu só vou fazer perguntas. Certo? E aí, basicamente, eu vou fazer meio que o advogado do diabo na história para ver se vocês realmente tomaram a melhor decisão, se fazer vocês pensarem a respeito, mas a decisão é de vocês. E aí tem o último nível, que ele chama de efetivamente a delegação, em que eu efetivamente passo a autoridade para vocês tomarem a decisão. Ponto. Se precisarem, falem comigo, mas a decisão é de vocês. Certo? Vocês podem tomar decisão, vocês só me comuniquem qual é a decisão e a decisão está tomada. Então, nós temos diferentes níveis. Desde eu tomo tudo e só digo, até vocês tomam a decisão e me avisem. Me avisa. Certo? E aí ele diz assim, pense nas áreas de decisão que você como líder tem que tomar e defina, e não precisa nem ser essa definição sozinho, pode definir até em grupo. Como que nós vamos distribuir essa autoridade nesse conjunto, no nosso time, na forma como a gente procede, entende? E aí tem coisas que talvez eu só precise ficar sabendo, que vocês podem fazer. Que são mais simples. Que podem ser mais simples, ou eu talvez não seja a melhor pessoa para ser consultado. Para quem é líder sabe disso, né? Para quem é líder de um grupo maior ou técnico, multifuncional, técnico em especial, há coisas que tem gente muito mais competente do que eu para tomar decisão, certo? Então ali é uma coisa assim, mas eu não quero abrir mão completamente, então eu vou fazer perguntas. Vocês decidem, mas eu vou fazer perguntas. Aqui, para isso aqui, não. Isso aqui vocês podem decidir, só me avisa. Certo? Assim, me diz o que é e está decidido. Tem coisa assim, não, isso aqui eu vou decidir, esse aqui nós vamos decidir em conjunto. Então, é um exercício muito interessante, porque ele abre a possibilidade da pessoa orientar-se e esquematizar a forma como ela vai trabalhar com isso. E pode, inclusive, ser feito em grupo. O grupo pode discutir um pouco do que faz sentido ou não faz sentido. Então, essa é uma forma de fazer. As pessoas podem procurar o Management 3.0. A gente pode deixar um link depois aqui embaixo. Uma orientação, né, para isso. E aí, um outro ponto é que, respondendo a tua pergunta, mas o que eu delego, o que eu não delego? Né? Assim, aí não tem uma resposta certa. Isso que eu ia comentar. Não tem uma resposta certa. Então, assim, no geral, como é que eu vejo isso? Tá? A minha tendência é assim, as atividades de mais alto nível, as atividades mais ligadas àquilo que é estratégico, aquilo que é direcionador, aquilo que é orientador, isso tende a ficar comigo. Certo? Aquilo que tende a ser mais tático e operacional, eu tenho uma tendência, estou mais aberto a delegar. Precisa ser sempre assim? Não, cada caso é um caso. Claro, e vai depender do nível também de liderança que tu é. Esse é um aspecto, porque assim, esse é um aspecto, claro que quando eu falo de coisas, depende do nível que tu estás. Tu pode ser uma CEO, liderança, pode ser uma liderança completamente técnica e lá na ponta, muito operacional, tu não vai ter coisas, talvez, não vai ter nada estratégico que passe por ti ou que seja facilmente identificado nesse sentido. Mas, de qualquer forma, existem coisas que vão ficar contigo ou não, e aí tem sempre dois. Assim, essa área, isso aqui, é algo que eu posso entregar a outrem, e aí tem o outro aspecto que é o outrem, né? É assim, essa pessoa tem condições de assumir isso aqui e será para ela algo interessante do ponto de vista de crescimento, ou estou só botando mais uma coisa na lista de coisas para ela fazer? Entendeu? E tirando da minha. Né? Então, assim, aquilo é um desafio para ela de alguma maneira, porque muitas vezes quando a gente pensa sobre essa ideia de que aquilo vai ser um desafio, ajuda a pessoa a crescer, às vezes a tua decisão até muda. Assim, se eu entregar para fulaninho vai fazer. Mas se eu entregar para Beltraninho, vai ser um desafio. E eu acho que faz mais sentido eu entregar para ele um desafio, tem algum risco, mas para ele vai ser um crescimento maior do que aquele ali que eu sei que, largar para ele vai fazer. Entendeu? Assim, faria tão bem quanto eu, até melhor. Entende? Então, assim, aí essa hora é a hora da gestão da pessoa, né? Que, assim, mais do que tirar do meu backlog, né? É assim, aonde faz sentido eu colocar isso. Certo? Para quem faz sentido entregar. Para quem faz sentido entregar. E aí, acho que é um outro ponto também para ajudar o pessoal, né? Porque o framework ele é bem legal, mas vejam que ele não dá a resposta completa de quais tarefas eu tenho que delegar ou não. Por quê? Porque é complexo.
É muito complexo. Mas eu gosto sempre de falar dos 3 blocos de atividades que os líderes têm que se focar, Carlos, que eu acho que é bem legal todo mundo saber, né? Isso baseado no livro, inclusive já fazendo outra sugestão, o Pipeline de Liderança sempre, né? É uma bíblia para quem quer crescimento de carreira. Ele traz o que é esperado de cada um dos níveis, né, de liderança. Mas quais são os blocos de atividades que os líderes devem se focar? São 3, tá? Independente estou falando desde o do líder de primeiro nível até o CEO. É desenvolver colaboradores, desenvolver relacionamentos e atuar na estratégia. Tá? Claro que o desenvolver relacionamentos do coordenador é diferente de desenvolver relacionamentos de um CEO. Tá? E aí vai ter os pormenores ali. Mas a sua entrega, ela vai depender de quanto tempo tu investe nesses 3 blocos de atividades. Tá? Então, como é que eu sei o que eu tenho que entregar? Ontem, eu também comentava com esse cliente, ele escreveu lá na agenda do líder que ele precisava entregar projetos estratégicos. Quem olha de fora vai pensar assim, não, tá certo, Ingrid, projetos estratégicos, um dos pilares que tu colocou ali é atuar na estratégia. Se ele está fazendo projetos estratégicos, está tudo bem. Aí eu perguntei, tá, mas o que significa esse projeto estratégico? Eu vou te dar um exemplo, a gente precisa mudar de sistema. Então, eu tenho que buscar um fornecedor, ligar para o fornecedor... Eu digo, não. Fazer um orçamento. Então, de novo, né? Relembrando o que o Carlos acabou de dizer. A gente vai olhar para a tarefa como um todo. Beleza, isso aqui é minha responsabilidade, mas existem particularidades de cada uma dessa função que não precisa ser necessariamente tu que tem que fazer. Não é porque o projeto é estratégico que eu tenho que executar ele do início ao fim. Então, tu precisa delegar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode entregar esse projeto para que outra pessoa comece a tocar, te apresente uma prévia sobre eventuais fornecedores, nesse caso, e aí depois tu tome uma decisão final, que é o que tu falou, né? Então, assim, a pessoa constrói a decisão e no final eu digo se eu quero o X ou o Y. Essa é um dos níveis. É um dos níveis. Esse é um dos tá? níveis. Então, muito cuidado com isso. Vocês verem como não é tão simples assim. Né? Eu me lembro de um chefe meu, né, que sempre fez e até hoje faz muito bem delegação, que eu perguntei para ele, quando eu fui substituí-lo como gerente, como é que tu faz para decidir quando é que tu leva um funcionário teu numa reunião de diretoria e quando é que tu não leva? Eu nunca vou me esquecer da resposta dele. Não tem resposta certa ou errada, vai depender. Depende do assunto, depende da pessoa, se eu quero dar visibilidade daquela pessoa para a diretoria, se eu quero que a diretoria veja aquela pessoa, se aquele assunto é um assunto muito estratégico e que não tem a ver levar alguém, vai depender. Então, eu acho que tem muito, muito isso, né, Carlos? Aqui a gente falava sobre benefícios tangíveis e intangíveis da delegação, tanto para o líder quanto para a equipe e organização. Acho que assim, acho que já passamos né? aqui, mas assim, só fazendo acho que um resumo, todo mundo sai ganhando, né? Sim. Todo mundo sai ganhando, desde a pessoa que delega, quando ela faz esse movimento, ela também se desenvolve, porque ela vai poder abarcar outras coisas de um próximo nível, sempre lembrando que primeiro você faz, depois você ganha o cargo, que eu acho que isso é super importante, as pessoas ficam assim, mas se eu delegar, o que eu faço? Tu vai olhar para o próximo nível, né? Tu vai começar a mostrar para a diretoria, para as pessoas que estão dentro da empresa, que tu já está naquele nível, que agora é só te darem o cargo. Ninguém te dá o cargo antes que tu mostre que tu já está preparado para estar lá. Super importante isso. Então, é um benefício para você. O benefício para quem está recebendo a delegação, partindo do pressuposto que delegação é viabilizar a conquista dos outros, é enorme, porque a pessoa vai se desafiar, né? E a empresa vai crescendo e a gente consegue construir um pipeline de sucessão, né, que fica muito efetivo dessa forma. Então, acho que essa é a resposta, né? Como é que a gente intervém de forma construtiva quando a coisa sai do controle? A coisa não está indo bem?
Quando a delegação não está indo bem. Isso. Aí sim, imagina, tudo certo, eu planejei, eu deleguei, eu acho que vai ser um desafio pro fulaninho, mas acho que ele pode fazer, passei para ele e o maldito Não não fez. está conseguindo. A resposta que ninguém quer ouvir. Depende. Essa é a resposta típica de consultor, e eu conheço bem essa gente, porque eu já fiz parte dele. Né? É o que eu digo. Não tem uma resposta certa. Eu sei que vocês querem aqui um hack de 6 maneiras. Isso, exatamente. Né? 6 passos 6 para, passos para a infalíveis delegação, para a delegação. Não há. Não. Não há. Bom, depende, né? Um tempo atrás, a diretora de uma empresa que eu atendo chegou para mim e disse o seguinte, ó, eu tenho uma área que está pegando fogo. E eu decidi voltar para a operação, literalmente. E ali eu achei que fazia sentido. Uhum. Tá? Por quê? Porque tinha um problema crítico, era uma área de negócio da empresa, é uma área que trazia faturamento. Né? Ela estava numa situação em que ela iria se ausentar por um tempo, e aí fez todo sentido ela sentar numa cadeira e voltar para a operação. Tanto que a coisa desandou, a coisa deslanchou, desculpa. Ao contrário, né? A coisa deslanchou depois. Tá? Então, eu diria o seguinte, né? A resposta, às vezes, mais óbvia é tenta conversar com ele. Mas eu sempre tento analisar o quão sério é aquilo ali que eu entreguei. Uhum. Né? Se a gente tem tempo suficiente para a pessoa aprender, devolve, faz perguntas, né? Toca do jeito que está. Eu sempre digo outra coisa também. Às vezes, assim, não ficou tão bom, mas não ficou do jeito que eu queria, do jeito que eu imaginava. Mas aquela atividade ali não é uma atividade muito complexa, não é algo que vai ter um impacto muito grande. Agora, se é algo que vai ter um impacto gigantesco, talvez vai ter que direcionar para outra pessoa, talvez você tenha que pegar de volta. Mas até eu pegar de volta, eu sempre digo, tá? Tem que ser um exercício consciente. Eu estou pegando, mas é por pouco tempo. Uhum. Eu vou sentar aqui por 1 mês. Eu vou resolver esse problema aqui e depois eu vou voltar. É isso aí. Né? E eu acho que até um outro ponto, né, Carlos, para a gente discutir a propósito desse tema de erro e coisa, enfim, que eu quero te perguntar, ainda mais tu que lida com equipes de inovação, tecnologia, enfim, como é que eu crio um ambiente de confiança, né, que eu possa encorajar as pessoas a assumirem a responsabilidade, sabe? Uhum. Porque isso é uma coisa que também às vezes chega para mim, né? Eu quero que eles sejam, que eles ajam como que eles tenham uma atitude de dono. Sim. Né? Eu acho muito louco isso, porque nunca vai ter, né? Eu sempre digo, não vai ter atitude de dono, esquece isso. Mas o que tu acha? Eu não sei se eu concordo completamente que não vai ter. Acho que tem pessoas que têm esse perfil. Acho que é muito pessoal. Mas assim, a gente até falou já sobre isso num outro podcast que a gente falou sobre inovação, né? Uhum, então, isso. acho que um ponto aqui, a própria pergunta já envolve parte da resposta. Né? Uma coisa importante é assim, ó, se tu conseguires criar um ambiente, tu como líder, mas não passa só por ti, porque isso tem uma questão de cultura organizacional envolvida. Mas se for possível criar, como líder, um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade para experimentar coisas e para errar, isso não seja um demérito necessariamente e não gere necessariamente uma punição ou algum tipo de constrangimento, esse é um bom primeiro passo para permitir que as pessoas experimentem coisas. E, inclusive, experimentem assumir outras responsabilidades. Porque num ambiente em que o erro ele é punido, a tendência é as pessoas jogarem só no que é certo. Uhum. Certo? Então, entregar a elas um desafio pode ser um problema, certo? Elas não necessariamente vão ver isso como algo positivo, porque eu posso acabar sendo punido no final. E elas não vão querer. E elas não vão querer. Então, esse é um ponto. Assim. Se na organização em que você está, o erro é punido, dificilmente haverá espaço para inovação e haverá espaço para uma delegação que sirva de forma, ou que seja um desafio, ou para novos desafios. Então, esse é um ponto. Né? Assim,
tem que se permitir a possibilidade de, mais semelhante à ideia da criança que nós estávamos falando, né? No momento que tu entregas para ela, dá a ela a oportunidade de fazer alguma coisa, sabe que eventualmente ela não vai conseguir fazer. E tudo bem, se tu xingares ela por ela ter errado, quando tu deixa a sua oportunidade, pode ter certeza que a próxima vez ela não vai querer. Ou ela vai pegar e vai dizer assim, eu preciso da minha mãe para fazer isso. Exatamente, ou ele vai te buscar sempre, né? E aí isso tende a permanecer. Então esse é um ponto, assim, essa questão de como a gente lida com um erro, né? Esse é um ponto. E um outro ponto importante é que assim, tem que ter um ambiente em que as pessoas, e aí o erro também é parte disso, um ambiente em que as pessoas confiem umas nas outras, né? Em que tu possa falar a respeito das coisas que acontecem, as pessoas possam receber feedback sem levar isso de forma pessoal, né? Assim, seja algo administrável, né? Isso. E em que no fim a gente consiga encontrar um ponto em que as coisas são ditas em prol de uma melhoria do conjunto, certo? E no fim das contas nós estamos falando sobre um sistema de funcionamento e não sobre A ou B, né? Esse também é um ponto, assim. Inclusive o Management 3.0 ele fala sobre isso. Ele apresenta a delegação mais do que um ato de tarefas que são passadas por uma pessoa ou outra, é a forma como o sistema funciona. Por isso que ele não fala de uma tarefa ou outra, ele fala de um conjunto de decisões, né? Uma área de decisões que são tomadas, e aí qual é o nível de interação que o líder tem naquilo. Porque é sobre o fluxo de trabalho que a gente vai estar falando. Sim. Né? É sobre o sistema, certo? Então, acho que esses são alguns pontos. Assim, eu posso pensar em outros até, para a gente criar esse ambiente, permitir que a responsabilidade aconteça, mas esses são bem básicos. Assim. A gente tem que conseguir ter uma boa comunicação, as pessoas têm que conseguir ter um nível de comunicação adequado, confiar que, né? que elas não vão ser punidas, né? Isso, e que o erro ele é administrável, certo? E que o erro não será punido e que tem espaço para que ela possa experimentar. Caso contrário... Não adianta delegar. Não vai delegar. As pessoas não vão querer assumir responsabilidades que elas não têm certeza que elas vão conseguir fazer. Certo? E aí o papel do líder é bem importante, porque se ele é excessivamente preocupado com isso, mesmo que ele não diga para os outros, as pessoas vão sentir e vão ficar sempre procurando ele para checar, entendeu? Exatamente. Porque tem que estar sempre certo. Porque tem que estar sempre... E aí algumas pessoas, na realidade, até gostam disso porque elas se sentem importantes, né? Porque aí volta para a história do ego, né? E aí volta para essa questão, até para as próprias inseguranças do próprio líder, que também, apesar de muitas pessoas não acreditarem, o líder também é uma pessoa. Então, eventualmente, isso vai estar lá, né? E pode aparecer nesses momentos, pode. Né? Assim, mas se ninguém me procura, ninguém me pergunta, ninguém nada, né? Estou fazendo o que aqui? Né? Então, mas acho que passa por aí. Não, legal. Pessoal, vou deixar aqui, para a gente finalizar, 2 livros muito interessantes, tá? Sobre não necessariamente só sobre esse tema, um deles eu acho que eu já indiquei em outros podcasts, mas eu gosto muito de um livro que se chama How Did That Happen? Eu não sei se talvez ele já tenha até uma versão em português. Eu vou deixar aqui o link. Como isso aconteceu, no caso? É bem legal. Ele fala especificamente sobre delegação. É muito bom, muito bom. Simples, bom. Eu vou deixar aqui, vou pesquisar para ver se já tem em português. Vou deixar o link. Tem um livro muito antigo também que eu gosto bastante, embora ele não fale só sobre delegação. Ele fala sobre todos os aspectos da liderança, que é um antigo, enfim, o Líder 360, que também é muito bom. E aí, claro, o Pipeline, que ele não fala de delegação, mas ele fala do que se espera de cada um dos níveis. Né? Então, Pipeline de liderança. Exatamente, que é o Pipeline de liderança do Rancharan, que já está agora ele fez um novo agora. 3.0. O 3.0, Pipeline 3.0, que está lá na minha cabeceira já para ler, mas já vou deixar também aqui o link para vocês. Tá? Mas acho que é um tema, de novo, tá? Só para finalizar, é um tema complexo, não tem uma resposta certa, né? Se é isso, faça isso. É muito complexo em todos os níveis, mas seguindo minimamente o que a gente está falando, vocês vão começar a ter aí uma ideia, né? O mais incrível foi que a gente conseguiu falar mais de 40 minutos sobre tema de delegação. Tá? Impressionante. Não, mas é que a gente poderia ficar aqui muito tempo falando, porque o tema realmente é muito complexo, né? Mas acho que já deu para dar uma ideia aí. Pessoal, então, não se esqueçam de se inscrever de novo no canal, para quem ficou até o final, né? Comentar aí para ver qual a sua opinião a respeito disso. Já aconteceu, contar alguma história e compartilhar com quem precisa. Então, a gente se vê aí no próximo. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.